Oi pessoas, nós estamos agora trabalhando esta gravação para vocês da Tecnodocência envolvendo as questões de gamificação, as reflexões e possibilidades do uso da gamificação para a tecnodocência. Um dos elementos importantes que nós precisamos trazer para vocês é sobre o próprio termo gamificação. Quando nós usamos gamificação, nós estamos falando de usar determinados mecanismos, regras, formas de negociação, as coisas que acontecem dentro de um jogo para poder tentar resolver problemas práticos ou então trazer mais as pessoas para o engajamento. Como vocês sabem, existe uma possibilidade muito grande de, através das relações de jogo, nós conseguirmos um engajamento maior das pessoas nos processos que estamos participando. Agora, aqui aparecem duas definições, vamos dizer assim, de jogos, né? Que são atividades sociais culturais voluntárias, são significativas, são fortemente absorventes, não são necessariamente atividades que vão gerar um produto. Então, o jogo, ele não tem essa finalidade na sua essência de gerar um produto. Entretanto, nós estaremos gerando produtos de conhecimento, e isso é inconteste. Como nós podemos perceber, todo esse processo ele é regulado, o processo de jogo é regulado, orientado, limitado por regras que vão ser teoricamente aceitas por todos os participantes. E obviamente vai acontecer a possibilidade de se ter algum tipo de benefício, algum tipo de recompensa que vai nos ajudar muito. Esta é a colocação inspirada na postura do Geraldo. Já o Brian Burke, que é uma figura também conhecida da utilização de gamificação, principalmente para processos de treinamento, para questões empresariais, vai tratar a gamificação como o uso de mecanismos ou elementos de jogos orientados ao objetivo de resolver problemas práticos. Então, o que nós estamos querendo mostrar para vocês? Que existe um problema, uma situação, um evento, um conteúdo específico que nós queremos trabalhar com os nossos alunos e alunas e que eles precisam chegar a uma compreensão, a um caminho de formação de compreensão para que ele consiga efetivamente chegar no objetivo que seria entender aquele conteúdo que nós estamos propondo. Então, é exatamente nesse caminho que nós estamos vendo aqui, esse caminho para a compreensão, que a gamificação pode nos ajudar a chegar até um objetivo definido, determinado. Mas para que a gamificação aconteça, existem técnicas que devem ser implementadas e que levam em consideração inúmeras questões, tá? De forma a poder despertar o engajamento. É pensar em vocês quando estão jogando determinados tipos de jogos. Ah, mas eu não gosto de jogar. Tudo bem, vão haver alunos e alunas que não gostam de jogar, mas existe uma maioria ampla que vai curtir a ideia do jogo para poder chegar a algum lugar, e é uma mudança metodológica dentro da sala de aula. De todas as técnicas que existem, quando se pensa em gamificação, talvez a mais importante para nós seja exatamente as mecânicas de jogo. Esse é o ponto para nós mais importante para a gente ficar atento. Apenas revendo. Gamificar pode ser de fato uma ferramenta metodológica. A gamificação ela tem a ver com a questão da motivação e da mobilização. O termo gamificação é um termo recente, relativamente, é um termo de 2002. E quem criou foi um fulano que é o Nick Pilling, e que era ligado à questão das empresas. Tá? Até lá não havia nenhuma vinculação estudada, direta, clara, sobre a utilização de técnicas de jogos, a gamificação, para outros objetivos que não os próprios jogos, ok? Tradicionalmente, nós vamos encontrar
que o jogo ele se opõe à ideia de trabalho, se opõe à ideia de produção e de alguma maneira vai refletir envolvendo ideias de lucro e mercado, motivo pelo qual durante muito tempo o jogo ele foi demonizado, banido, né? Quer dizer, quem ficava jogando estava de fato vagabundeando. Mas, como serão essas inter-relações dentro do jogo? Como é que as pessoas que estão dentro de uma sala de aula vão poder se reunir? O professor vai reunir em grupos essas pessoas e como é que eles vão efetivamente se relacionar entre si para poder chegar a determinadas questões, determinados conteúdos que precisam ser aprendidos ou conhecidos, né? A aprendizagem a gente sabe que vai acontecer muito tempo depois. É exatamente essas regras de negociação que são as origens, vamos dizer assim, dos sistemas de jogo. São as mecânicas. Funciona mais ou menos como as mecânicas que existem dentro da sociedade para que as pessoas possam se relacionar. Então são regras, e essas regras elas são criadas, elas são desenvolvidas. Existem dois termos, vamos dizer assim, né, gregos, não é, que são bem utilizados, né, que é a paideia e ludos, né. Esses dois termos eles vão ter uma relação que é a seguinte: a paideia é uma energia que a gente tem muito forte para poder realizar as coisas, né? É muito fácil de perceber a ação da paideia nas crianças até 5, 6, 7 anos de idade. Aquela força assim, eu quero ver aquilo, eu quero pular, eu quero, né? A gente diz assim, o fulano está ligado numa pilha alcalina, ou então está ligado em 230 volts, coisas desse tipo, ou 220. O Ludus vai ser a canalização dessa energia. Então é isso que é interessante na gamificação dentro da sala de aula. As pessoas que estão ali sentadas durante X horas assistindo uma aula, que às vezes é um pouco maçante, elas têm uma energia trepidante, forte dentro dela. Essa energia a gente vai chamar de paideia, né? A gamificação possibilita, através do Ludus, fazer com que essa energia seja canalizada para um objetivo definido. E a gente percebe, pelo Roger Caillois, pelo menos 4 formas, né, desse Ludus, vamos dizer assim, poder conduzir quatro maneiras de haver essa canalização dessa energia. A Agon, que é a competição, o duelo, é óbvio que ele está falando de coisas do passado. A Lia, que é essa competição agregada do elemento sorte. O Mimicry, né, que é a imitação, são os jogos de imitação que criança faz muitos, e Lynx, que é essa energia colocada, vamos dizer assim, em ação de forma quase caótica. Então são as 4 formas, né? A Agon, que é a competição, a Aleia, que é essa competição associada ao elemento sorte, Mimicry, que é quando trabalham com imitação, e o Lynx, que é efetivamente essa canalização dessa energia de uma forma quase caótica, como por exemplo essas brincadeiras onde, a dança das cadeiras seria um exemplo dessa coisa. E como vocês vão perceber, usando esse mesmo exemplo, essas 4 forças, elas atuam todas, em todas as situações, com maior ou menor ênfase, né? Você pode fazer a dança das cadeiras e pode ter uma energia Agon, né, entre 2 integrantes que estão ali participando da dança das cadeiras, né? Então, vejam bem, isso é apenas para vocês entenderem e compreenderem que essa coisa da gamificação é estudada. E você veja, o Roger Caillois trabalha desde 1991 com isso. E eu coloquei para vocês que a ideia de gamificação aplicada a empresas vai acontecer em 2002. Né, vinculadas à parte de docência, ainda é mais recente.
Então, para que vocês possam efetivamente realizar um procedimento gamificado dentro da sala de aula, existem alguns elementos estruturais que vocês precisam levar em consideração: o território, a estrutura, os ganhos, as consequências, as regras, os espaços, atributos e estados. Tá? Essas são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, tá? Com o tempo a gente vai utilizando eles meio que no piloto automático, mas a gente sempre tem que ficar refletindo sobre o que está fazendo. O que é o território, afinal de contas? O território é efetivamente a área onde esse processo de gamificação vai acontecer. Se nós estivéssemos falando de um jogo de tabuleiro, qual é o território do xadrez? É um tabuleiro com 64 casas em cores contrastantes, X peças, e ali é que vai acontecer o jogo. A estrutura é exatamente o que vai poder, como é que a coisa vai se dar no próprio jogo de xadrez ou no jogo de dama. Tá? Quer dizer, eu posso ir para frente, posso ir na diagonal, as regras não exatamente, mas os movimentos que você prevê que vão poder ser feitos, tá? Tipo, o aluno ou aluna vai poder pesquisar na internet? Não, cada um vai ter um livro, vai ter que pesquisar dentro de um livro, vai ter que haver um momento, a estrutura pressupõe que vai haver um momento de 5 minutos de discussão, coisas desse tipo, tá? Ganhos é efetivamente essa recompensa, tá? Que a gente nota que é bastante interessante quando você faz um processo de gamificação. Recompensa, gente, foi uma coisa extremamente demonizada, né, pelo pessoal da educação. Não é aquela coisa assim, o melhor aluno vai ganhar uma estrelinha, né? Vocês não têm ideia do que era a discussão sobre isso nos anos 70, 1970, 1980, toda essa década de 80, 90 também, não é, querendo efetivamente acabar com a possibilidade de se trabalhar essa ideia de recompensa, né? Mas eu acho isso assim um pouco de perda de raciocínio, perda de tempo, porque afinal de contas um aluno vai estudar, mesmo que você não faça nenhuma recompensa pelos conteúdos que ele vai estar trabalhando, não é? Ele acaba recebendo uma nota para passar de ano, quer dizer, é uma forma de recompensa. Agora, recompensas menores, tá? Recompensas significativas, recompensas que trabalhem, por exemplo, elementos de cooperação, de humildade, recompensas que trabalhem elementos de consideração pelo outro, recompensas que deem efetivamente uma evolução no processo social e principalmente mostrar que você está trabalhando aquelas coisas não é para ganhar a recompensa. Não é? Isso pode tornar a recompensa um artifício, né, bastante interessante. Consequências, as ações que vão ser feitas, elas têm que ter alguma consequência. Essas consequências de forma alguma precisam entrar no campo da punição, não é necessário isso. As regras, como as pessoas vão poder trabalhar, os espaços, que vai ter a ver com efetivamente que lugares, vamos dizer assim, essas pessoas vão poder utilizar além do território do jogo. Os atributos e os estados. O que são os atributos? Atributos é quando, ao conseguir uma determinada situação, o aluno ou a aluna ele ganha uma característica a mais, tá? Ele, vamos dizer assim, ele pode fazer contato com outro grupo e o outro grupo, em virtude do seu carisma, o outro grupo pode efetivamente ajudar, e se ajudar, recebe também algum tipo de recompensa. São estados, assim, são estados, não, são atributos, são forças que o personagem, vamos dizer assim, que vai estar jogando, ele possa ter. E os estados é quando você tem alguma coisa que você ganha durante o processo de jogo por um tempo limitado, por uma ação que você fez. Você chegou a um determinado raciocínio numa fórmula matemática, se você chegar até lá você ganha mais 10 minutos, mais 5 minutos. Então é um estado, né? Você está num estado de força, um estado de ganho. Nós vamos poder depois, com o tempo, aprofundar um pouco mais. Eu quero mostrar para vocês agora aqui
o processo de gamificação tem que ter em consideração, então, o território, estrutura, ganhos, consequências, regras, espaços, atributos e estados, e essas coisas elas tendem a aparecer culturalmente quando você está criando um jogo. Essa coisa que eu estou falando para vocês, dos territórios, espaços, ganhos, perdas, consequências, regras, atributos e estados, se vincula efetivamente às questões de mecânica de jogo. E as mecânicas são uma forma de se padronizar as ações que vão ser feitas durante o jogo, tá certo? Então essa é a ideia da mecânica de jogo, de como é que o jogo vai funcionar, tá certo? Por convenção, eu lembro de ter pesquisado na internet e encontrei sites do pessoal que curte jogos de tabuleiro. Eles citam aí 51 mecânicas, né, de jogos diferentes. Algumas são muito parecidas e elas são usadas em jogos de tabuleiro, jogos de carta, etc. Aí vem uma coisa que eu acho extremamente importante, pelo menos para minha pegada na área da docência e da tecnodocência, que é com o que eu trabalho e o que eu exerço. Em geral, os jogos eles podem ser tratados como sendo jogos do tipo cooperativo, que é o cooperative play, e são, do meu ponto de vista, os mais interessantes, porque faz com que os grupos tenham que trabalhar junto. E aí a cooperação, isso é muito importante, não deve ser efetivamente só entre um grupo, mas sim entre os grupos também, tá? Isso é um fator bem legal. Existem também os jogos do tipo competitivo, tá? Então os jogos competitivos, um procura ganhar do outro, né? E isso, particularmente, eu acredito que para a tecnodocência não é efetivamente a forma mais interessante. Eu acredito em disseminar, em promover a cultura da cooperação e da colaboração. Bom, nós não vamos agora olhar efetivamente para as 51 mecânicas de jogo. Eu vou depois passar um endereço para vocês, onde tem todas elas efetivamente comentadas. Mas nós vamos trabalhar com oito mecânicas de jogo para vocês entenderem como é que elas funcionam na hora em que você está efetivamente começando a pensar em termos de gamificação. Lembrando que quando nós dissemos assim, qual é a mecânica do jogo que você vai fazer na sala de aula? Você lembra que você tem uma mecânica espinha dorsal, mas que dentro de um determinado processo de jogo, de gamificação, você efetivamente pode utilizar mais de uma mecânica, tá bom? A primeira é a draft, tá certo? E aqui eu acredito que fica bem claro para você o seguinte: você tem uma coleção de objetos. Vamos pegar, por exemplo, eu tenho folhas, né? Eu peço para que os grupos coletem imagens de folhas ou efetivamente folhas no pátio da escola, tipos de folha. Cada grupo tem X tempo, coleta, e aquelas folhas efetivamente é com elas que o pessoal vai trabalhar, tá certo? Como é que funciona então? Você vai juntar todas as folhas que foram coletadas, né? E cada um dos grupos vai escolher uma dessas folhas. Aí o primeiro grupo escolhe uma, o segundo grupo escolhe outra, o terceiro outra, o quarto outra, depois repete tudo e cada um vai ficar com um grupamento de folhas, tá? Veja, que efetivamente não é pegar simplesmente qualquer folha, porque você não é uma questão de sorte. Você vai escolher a folha que você quer, e o que vem depois ele tem menor possibilidade de escolha, tá certo? E cada escolha vai definir o material que o fulano tem para trabalhar naquela aula sobre o reconhecimento de folhas ou análise de folhas, coisas desse tipo. A partir disso começam a haver relações, tá? E as relações podem envolver inclusive trocas de material entre os grupos. Muito bem, uma vez que eu tenho as folhas, eu peço para que o pessoal classifique as folhas que cada um dos grupos tem, com aquelas que têm uma cor verde mais escura, outro as verdes mais claras, outros as folhas que estão secas, outros as folhas que estão comidas e tal. Então isso tudo é regado, vamos dizer assim, a um fator tempo,
tá? E pode haver negociação entre os grupos. Uma vez feitas as coleções, a gente vai pedir para que eles classifiquem tipos de folhas que eles têm entre eles. Como é que os grupos ganham, né? Aí não é um processo colaborativo, tá certo? Um processo cooperativo. Todos eles ganham, porque eles de fato eles estão trabalhando não para ganhar o grupo A, ganhar do grupo B, mas sim para efetivamente conseguir ganhar do conteúdo, né? Então esse é um esquema chamado draft, onde você tem escolha de objetos, tá certo? E com esses objetos, cada grupo depois de escolhido é que efetivamente o jogo vai acontecer. O deck building já é um pouquinho diferente, tá? No deck building nós vamos cada um dos jogadores vai ter algum elemento na sua mão, né? E os grupos vão precisar falar, ou as pessoas vão precisar falar entre si para poder efetivamente proporcionar que cada um dos grupos efetivamente tenham as suas coleções na sua mão. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma série de capitais e tenho uma série de países, né? Um grupo tem países, outro grupo tem capitais, o outro grupo tem populações e coisas desse tipo. São informações que são como se fossem cartas, né? Esse grupo tem a carta das capitais, o outro tem a carta dos países, o outro tem a carta da população, o outro tem a carta da renda per capita. Eles vão tentar trabalhar isso para juntar estas coisas: país, capital, renda per capita, população. E aí você vai criar mecânicas de jogo onde eles vão trocar entre eles esses elementos. Com isso, eles vão estar construindo, e aí building, o deck, vão estar construindo o conjunto de elementos que efetivamente interessa para eles. Vocês percebem? Então, você começa com poucos elementos e novos elementos podem ser agregados, tá? Eles podem ter momentos assim, 2 minutos, 1 minuto para pesquisa na internet sobre população do país, 1 minuto para... e coisas desse tipo. Então, você vai trabalhar muito com o fator tempo. O fator tempo, ele é do meu ponto de vista, em relação à gamificação vinculada à tecnodocência, o fator tempo para mim é crucial para ativar, para fazer com que as coisas andem. Vocês mesmos sabem disso na prática, tá? Vocês vão fazer uma prova e o professor diz: olha, vocês têm 100 minutos para fazer a prova, vocês têm 4 horas para fazer a prova, você tem 5 minutos para fazer a prova. Se é uma prova de teste, tipo um Enem, é óbvio que é estressante. Mas se é uma coisa que está vindo na forma de ludos, né, dentro de uma sala de aula, isso pode mobilizar de forma bem legal a sala de aula. A outra é chamado Area Control, ou área controle, e nesta forma de mecânica de jogo, você tem que controlar um espaço. Talvez o mais conhecido para você seja o jogo chamado War, né, onde você tem os países ali num tabuleiro e as pessoas precisam controlar, vamos dizer assim, esses espaços. Um exemplo disso é que você pode trabalhar negociações muito interessantes dentro da sala de aula, tá? Desde que você tenha um mapa que sirva para toda a sala de aula, ele pode estar projetado ou pode estar desenhado num quadro, não é? E os grupos precisam cumprir determinadas tarefas para poder dominar aquele seu quadrante. E os grupos têm objetivos, e como no jogo War, eles precisam negociar entre eles para poder resolver, não é, as trocas de quadrantes. Puxa, você está dono de um quadrante que interessa para mim, né? Sou eu que estou pesquisando os animais vertebrados, né? Mas você tem muitos elementos dos animais vertebrados, como é que a gente pode negociar isso? Então você regula isso em tempos de negociação, formas desse tipo. Qual é o foco dessa mecânica? Você tem um espaço e esse espaço precisa ser controlado. Vocês vão ver muito area control, além do War, na vida, assim, no cotidiano. Um exemplo é em jogos coletivos, como por exemplo futebol.
basquete, onde os jogadores eles ocupam espaços dentro do campo para tentar dominar, vamos dizer assim, um determinado território e avançar em relação ao território dos outros. No caso de um jogo competitivo, como é o caso do futebol, basquete, essa coisa é quase um duelo, né? Ou é um duelo, uma forma de duelo. Mas você pode trabalhar isso de uma maneira muito mais diplomática, cooperativa, trabalhar muito mais com elementos políticos, e isso é bem, bem interessante. Pusher Luck é um tipo diferente, tá certo? Ele é o seguinte: você tem uma série de elementos, vamos supor que eu escreva diversos elementos num quadro, e os grupos eles têm que se apropriar daqueles elementos, eles têm que dar um jeito de dizer assim, olha, eu quero esse elemento aqui para o meu grupo, eu quero esse outro para o meu, eu quero esse outro para o meu. Qual é a ideia do Pusher Luck? É você saber a hora de parar. Tá? Essa é que é a jogada. Eu dei aqui como exemplo o 21 ou Blackjack, que é bastante significativo. É um jogo que vive aparecendo em filmes, né? Onde você tem 3 cartas que ficam, vamos supor um exemplo, você tem 3 cartas na mão, você tem que somar os números das cartas e eles têm que dar 21. Então vamos dizer que eu abri 3 cartas, eu tenho uma carta 2, um 3 e um 4. Ora, um 2, um 3 e um 4, eu tenho 7, 9 pontos, eu preciso chegar a 21. Então eu peço uma carta. Se a carta que vier um 10, eu tenho 19. Ok? Eu peguei, e aí vocês entenderam o processo? Eu pedi uma carta pro croupier, né? Pro cara que controla lá o jogo. Muito bem, aí quando eu pedi essa carta eu fui para 19, e eu posso fazer um outro pedido. Aí é a hora do Push Your Luck. Se eu pegar qualquer carta acima de 2, e a probabilidade é muito alta, eu vou estar com 22, 23, 24. E eu só posso ir até 21, compreenderam? Então você força a sua sorte. Eu vou pedir mais uma carta ou não vou pedir, vou me contentar com as 19. Mesmo não tendo chegado a 21, é o mais próximo possível. Essa é a ideia do Pusher Luck. É você trabalhar uma mecânica de jogo onde as pessoas vão trazer elementos, e quando trazem esses elementos, ele pode ir com muita sede ao posse. É quando você passa num buffet e enche demais o prato, paga uma grana danada no prato, porque você encheu demais o prato com comida e acaba que não tem força para comer tudo aquilo que você separou. Então você forçou sua sorte além do ponto, tá bom? Vamos adiante. O Set Collection efetivamente essa coisa de você brincar com a ideia de coletar elementos, tá? E aí você trabalha fortemente vinculado ao fator tempo também, né? Eu posso chegar para vocês e dizer assim, olha, vocês têm 10 minutos, cada grupo tem 10 minutos para localizar todos os pesquisadores e artigos que vocês conseguirem encontrar, nomes de pesquisadores que trabalham com o construcionismo. Então vocês têm um tempo. E aí vocês vão montar uma coleção. Tá? E pode também, de novo, continuar havendo cooperação. Vocês podem trocar entre si. Tá? Então a ideia é sempre assim, você está trabalhando contra ou você está trabalhando com o conteúdo, não contra o seu colega do lado, tá? Essa é uma característica muito forte do Set Collection, que é bem interessante, é você criar coleções. As pessoas têm a brincadeira vai se dar, a mecânica significa você construir coleções de coisas, objetos, conhecimentos, o que for. O Tile Placement é muito curioso, porque de fato, você não tem um tabuleiro, você não tem um tabuleiro de xadrez, um tabuleiro de dama, você não tem um lugar. E o jogo, a mecânica do jogo, ela é exatamente de você construir esse tabuleiro. Então você vai encaixando coisas. Um exemplo disso, eu acho que quando você pensa em quebra-cabeça é bastante interessante. Então imagina o quanto você pode fazer numa sala de aula com a ideia de quebra-cabeça, entregando, por exemplo, pedaços de fórmula cortados para livremente dentro da sala de aula, e as pessoas vão ter que encontrar as continuidades das formulações.
não é? Então tem muita brincadeira possível. Eu posso escrever uma equação e cortar a equação em pedaços, e posso fazer isso com 10, 12 equações, e depois eles têm que montar essas equações em fichas. Esse seria um exemplo você vai construir o seu tabuleiro, tá? E você vai construir esse seu tabuleiro para chegar a algum lugar. Isso é muito importante nesse esquema, tá? Não é só encaixar as peças como no quebra-cabeça, mas na medida em que você vai encaixando as peças, você vai conseguindo se aproximar de um outro objetivo que está além de encaixar essas peças, tá? Então, talvez assim, quando você descobre a fórmula, você recebe os números para serem aplicados sobre essa fórmula, e aí com isso você vai chegar na resposta de uma determinada questão de química, por exemplo. Então esse é o tile placement. Você monta o tabuleiro, mas na medida em que você monta o tabuleiro, a diferença não é só um dominó, onde eu só encaixo os números, mas você vai chegar a algum outro lugar que está além da montagem do tabuleiro. É como se eu fosse colocando uma pedra depois da outra para poder atravessar um rio. O objetivo não é só colocar as pedras, é colocar as pedras uma depois da outra para poder atravessar o rio. Work placement é muito interessante também para se trabalhar na tecnodocência, porque você vai atribuir funções para as pessoas que estão participando, e essas funções elas precisam ser realizadas, né? Você precisa fazer com que as pessoas que têm as funções elas possam efetivamente entrar no processo de jogo. No caso de um jogo de tabuleiro, para vocês terem uma analogia, é quando você trabalha, por exemplo, vamos citar aqui, você trabalha com um jogo onde você tem o agricultor, você tem o soldado e você tem o administrador. Então você precisa colocar esses 3 elementos dentro de uma aldeia para que possa haver comida, proteção e gerência. É um exemplo apenas. E isso você pode fazer dentro da sala de aula atribuindo papéis para as pessoas. Por exemplo, você pode trabalhar vários conteúdos, mas uma das pessoas só pode mexer com coisas da geografia, a outra só com elementos da biologia, o outro só com elementos da química, e essas pessoas vão ter que falar entre elas, e para que elas possam se manifestar, determinados objetivos devem ser cumpridos. Entenderam? Tomara que tenha ficado claro, mas é mais ou menos isso, né? Então, para que a pessoa que tem conhecimentos na química, efetivamente ela possa dar suas contribuições químicas, é preciso que sejam cumpridas outras coisas antes. O próprio sujeito que entende química, é óbvio que ele pode ajudar em pesquisas, em coisas desse tipo, mas conhecimentos de fórmulas químicas, uso de fórmulas químicas, só quando ele estiver dentro do jogo. Então esse é o worker placement, quer dizer, você conquistar coisas para trazer as pessoas para dentro do jogo, no caso de um jogo de tabuleiro, para você poder levar aquelas pessoas que você precisa, como é o caso do soldado, do agricultor, do administrador, para dentro do jogo. Tá certo? A ideia toda, o desafio que vocês vão ter que criar é esse. Finalmente, o auto-bidding, né, que é um leilão. Tá certo? E o leilão é bastante conhecido de vocês, né? Vocês têm ali um determinado elemento e a pessoa precisa fazer um determinado lance, e esse lance precisa ter um determinado nível de valor para você poder adquirir aquela coisa. Então é um jogo muito ativo, é muito interessante. A gente faz muito de leilões sem querer dentro da sala de aula, né? É uma forma de trabalhar gamificação, tá certo? Agora é o seguinte, existem várias maneiras de se trabalhar o bidding, né? Então, se você trabalhar o leilão, ele pode ser um leilão aberto, né? Onde as pessoas competem e colaboram entre si. Você pode ter um leilão efetivamente a preço fechado, onde você só pode dar efetivamente um lance, o leilão fechado, que é quando um não sabe o que o outro está oferecendo, e o efetivamente leilão de maior valor, onde cada um dá o lance e aquele que dá o maior lance efetivamente adquire o bem, tá certo? Mas vejam só, são 4 formas de você trabalhar o
Auction Bidding, ok? É o trabalho do leilão. Aí vocês decidem se querem trabalhar ali aberto, com as pessoas discutindo entre si, se você vai juntar as pessoas em grupos e cada grupo vai fazer um lance para efetivamente responder ou então criar uma determinada questão. Você pode pedir para que esse lance seja secreto, não vai saber qual é o que grupo ofereceu o que, como voto secreto, né? E o maior valor efetivamente é quando você pede algo do tipo assim: olha, eu estou dando aqui uma fórmula para vocês e eu quero saber em que aspectos da vida o conhecimento dessa fórmula pode ajudar. Aí você fecha e cada grupo escreve no papel as áreas em que isso pode ajudar. Depois você vai abrir, vai olhar, vai comentar com a turma toda e vai ver qual é o que conseguiu entender que aquela fórmula efetivamente pode ajudar em mais coisas. Dá para entender? É isso. Bom, agora eu acredito que vocês já tenham então alguns elementos, não é, para irem pensando na ideia de gamificação, e eu acredito que isso vai ser bastante interessante, é uma forma muito legal de vocês trabalharem. Tomara que tenha ajudado esse nosso bate-papo aí. Um abraço a todas e a todos.